Muito bem, nós estamos aqui dando seguimento à nossa narrativa bíblica na página 1061. Esse é o ano 27 depois de Cristo, tá? Você vai poder me acompanhar aí em Mateus 9, do 27 ao 34, a cura de 2 cegos e de um mudo endemoninhado. Geralmente quando a pessoa ela não fala, é porque não está ouvindo. Mas você vê aqui, o cara não era surdo-mudo, ele só era mudo. Demônio, né? Na hora que sai, a pessoa já volta na ativa. Veja bem, Mateus 9, 27, diz: saindo Jesus dali, 2 cegos seguiram clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele em casa, Cafarnaum, viu? Os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Ora, como é que os cegos se aproximam? Um cego guiando o outro? Não, é claro que tinha gente guiando os cegos. Tá? Parece a história do Bartimeu, mas aqui fala que é 2 cegos. Então, não é a mesma história não, tá, gente? Eles responderam: sim, Senhor, nós cremos que o Senhor é capaz. E aí Jesus, tocando os olhos deles, disse: que lhes seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Então, Jesus os advertiu severamente: cuidem para que ninguém saiba disso. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. Eita, meu Deus! No último vídeo nós falamos sobre como Jesus pediu para não divulgarem a ressurreição da filha do Jairo. E eles não atenderam a ordem de Jesus, ao pedido de Jesus que não divulgassem. Agora aqui nós estamos vendo 2 ex-cegos que saíram divulgando: Jesus, por favor, não falem para ninguém. E tem algumas pessoas que acham que Jesus usava essa técnicazinha. Peraí, eu vou proibir eles de falar, que é para eles falarem mais. Não, queridos, pelo amor de Jesus. Veja a Bíblia direitinho, veja. Jesus já não tem tempo para nada mais, ele não pode mais se virar para canto nenhum. As pessoas estão tocando nele para receber poder direto. Dia e noite, madrugada, direto, ele tem que fugir para orar. Não tem mais tempo nem para fazer a necessidade fisiológica, tá? Tá ruim. E aí aqui os caras foram divulgar. Enquanto eles se retiravam, foi levado a Jesus um homem endemoniado, que não podia falar. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. A multidão ficou admirada e disse: nunca se viu nada parecido com isso em Israel. Claro, é bem interessante e é bem fácil de entender o que é um problema psíquico, natural, genético, ou o que é demônio. Você expulsa o demônio, a pessoa está muda. O demônio saiu, a pessoa volta a falar, fica muito claro que não foi uma restauração genética. Não, o demônio saiu. O demônio saiu, a pessoa voltou a falar e todos ficaram admirados. Agora, queridos, preste atenção. Vai começar agora a 3ª viagem de Jesus pela Galileia. Ele não ficava parado. Mas está ficando cada vez mais complicado, porque para onde ele se mexe, uma multidão tremenda, incontável de pessoas querem tocar nele. Dentre as missões, a grande missão dos 12, eu acho que era ficar fazendo a escolta de Jesus, para não sufocarem ele. Bom, então, na Galileia, Jesus vai logo para onde? Para a terra natal dele, a terra da Maria, Nazaré, onde ele passou a sua infância, adolescência e juventude, tá? Mateus 13, do 54 ao 58, eu quero que você grave bem isso. E chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Bom, a primeira coisa que precisamos observar aqui: ele foi para a cidade dele, começou a ensinar na sinagoga. Tinha ensino todo dia? Não. O dia onde as pessoas frequentavam mesmo a sinagoga é o Shabat. Ah, o Shabat não é no sábado? É, mas o Shabat mesmo começa na sexta-noite. Na hora que o pôr do sol da sexta acontece, acabou sexta-feira, gente. Ele provavelmente numa sexta-noite ou no sábado de manhã, tá? Conforme a nossa tradição aqui, Jesus foi ensinar na sinagoga. E as pessoas estavam admiradas. De onde vem esses poderes miraculosos, essa sabedoria tão grande? Verso 55 de Mateus 13. Não é este o filho do carpinteiro? Preste bem atenção. Tem muita gente safada, é aquela gente sem vergonha, que para defender uma ideologia ou uma coisa errada, está faltando a verdade dos fatos, ela simplesmente nega, encobre a verdade
para continuar afirmando uma mentira ou uma meia-verdade. Por exemplo, eles colocam, tem muita gente ensinando que esses 4 homens que são citados aqui eram primos de Jesus. Primo o quê, rapaz? Deixa de ser picareta. Presta atenção, o contexto aqui está falando de família. Começa perguntando pelo pai. Não é este o filho do carpinteiro? Quem é o carpinteiro? É José. O nome da sua mãe não é Maria. Maria é a mamãe. E não são os seus irmãos. Tá falando de primo não, cara. Olha a picaretice. Irmãos, não são seus irmãos. Tiago, José, Simão e Judas. Desses 4 que são citados aqui, Tiago é o próximo mais velho depois de Jesus, né? Jesus foi o primogênito. O Tiago é aquele que vai se tornar o pastor da primeira igreja em Jerusalém. E o Judas é aquele da carta que tem perto do Apocalipse. Também era irmão de Jesus, viu? Vamos lá. Versículo 56 diz: não estão conosco todas as suas irmãs. Opa! Então Jesus tinha Tiago, José, Simão e Judas. Homens. 4 irmãos. Mas Jesus 5. E todas as suas irmãs, é mais de 2 com certeza. Maria foi mãe no mínimo de 7 pessoas. Negue a verdade se quiser. E ensine aos tolos as suas meias verdades se quiser. Mas aqui a gente ensina o que é bíblico. É a palavra de Deus. Maria foi mãe no mínimo de 7. Tá? Isso não tem nada a ver com... mas então... ela continua virgem. Conta essa história para outro, gente. Isso não tem importância nenhuma. Isso não nega o fato dela ter tido o primeiro filho gerado pelo Espírito Santo de Deus, não. Isso não nega o fato dela ter tido o primeiro filho sem participação nenhuma de homem nenhum, não. A Bíblia diz que José não a conheceu até que ela teve o seu primeiro filho. Mateus capítulo 1, acho que no versículo 25, por aí, no final do primeiro capítulo, tá? Pronto. Aqui diz que todos ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus disse para eles assim, só em sua própria terra, em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. Não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles, tá bom? A mesmíssima narrativa você vai encontrar em Marcos 6, do versículo 1 ao 6, né? Jesus saiu dali, foi para Galiléia, para a sua cidade, com seus discípulos, né? Quando Jesus chegou lá no sábado, quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Marcos está dizendo uma observaçãozinha que Mateus não faz. Só diz que ele foi ensinar nas sinagogas. Já adiantei para vocês que o lugar é a sinagoga, mas o dia é sábado. Tá bom? E no versículo 3 diz: não é este o filho do carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Então, você vai encontrar Mateus 13, 55. Marcos 6, verso 3, né? E Marcos 6, versículo 5 diz que não pôde fazer ali, diz, nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado da incredulidade deles. E então Jesus passou a percorrer os povoados ali em redor, né, próximo, ensinando. Veja bem, não é só a fé de um centurião que causa admiração em Jesus. Aqui diz claramente que a incredulidade também, deixa Jesus perplexo. Ele ficou admirado. Como é que pode um povo ser tão incrédulo? Que povo? O povo principal, o povo de onde, o meu povo, Nazaré, onde eu fui criado, minha família, as pessoas que eu mais amo, as que estão mais próximas de mim, são as que menos podem ser beneficiadas por Deus. Por quê? Porque são incrédulos. É como olhar para Jesus e dizer assim, não pode ser, esse menino aqui, a gente viu ele crescendo aqui, não pode, e de onde é que vem esse poder, essa sabedoria? Não pode. E eles afirmam exatamente conforme o que eles pensam. A incredulidade deles, terrível. E nessa terceira viagem dele pela Galiléia, começa aí por Nazaré, né, essa foi uma vergonha para ele. Então, aqui ele começa a enviar os 12. É na terceira viagem pela Galiléia, terceira turnê. Já fez 2 e agora ele está começando a enviar os 12, porque ele não está mais dando conta sozinho não, gente. Pelo amor de Deus, não está mais dando conta não. Mateus 9, do verso 35 ao 38, vai falar que Jesus ia passando por todas as cidades, povoados, ensinando na sinagoga, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões,
Ele teve compaixão delas porque estavam aflitas e desamparadas, tipo como ovelha, que não tem pastor, né? Então, Jesus disse aos seus discípulos, a colheita, ou em outra versão seara, né? A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Certo? Mateus 10, do versículo 1 ao 4, ele chama os seus 12, deu a eles autoridade para expulsar espíritos imundos, são os demônios, né? Para curar todas as doenças, todas, e enfermidades. A diferença de doenças para enfermidades. Algumas são residentes, né? Algumas são genéticas. E enfermidades pode ser uma coisa mais temporária, né? Bom, então, estes são os nomes dos 12 apóstolos. Mateus 10, verso 2. Simão, chamado Pedro, André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão. Felipe, Bartolomeu ou Natanael. Tomé e Mateus. No caso, Mateus o publicano, viu? Não era só Zaqueu que era publicano, não. Mateus também era. Na verdade, Zaqueu era chefe, né? Quem sabe, chefe do Mateus. Zaqueu era chefe do Mateus. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, que é chamado Judas Tadeu. Esse Tiago, filho de Alfeu, era o Tiago chamado menor, viu? E Simão, o Zelote, né? Tinha o Simão Pedro e o Simão o Zelote. E o Judas Iscariotes, ou de Quiriote, né? Que foi o que o traiu. Marcos 6, verso 7, diz, chamando os 12 para junto de si, enviou de 2 em 2 e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Lucas 9, versículo 1 diz, reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Ok? Aí, as instruções de Jesus para os 12, né? Para essa jornada dos 12. Vamos lá. Mateus 10, do 5 ao 15, diz que Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções. Não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Onde? Uai, nas sinagogas. Quando? Nos sábados. Por onde forem, preguem esta mensagem. O reino dos céus está próximo. Esta é a mensagem que vocês devem pregar por onde forem. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Tem gente usando isso aqui fora de contexto. Ah, Bob, recebeu de graça, me dá aí. Está falando aqui de autoridade e poder, gente. Recebeu de graça, dê de graça. Não levem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem extra, no caso, né? Túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Na cidade ou povoado em que vocês entrarem, procure alguém digno de recebê-los. Não é qualquer um. É alguém que seja digno de recebê-los. Os apóstolos, eles teriam que fazer um rápido exame. Ó, onde é que tem uma família digna, né, de nos receber, tá? Não fique de casa em casa, né? Fiquem naquela casa onde vocês chegaram, né? E ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna da sua paz, repouse a sua paz sobre ela. Se não for, que a paz retorne sobre vocês ou para vocês. Se alguém não os receber, nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou daquela cidade. Eu lhes digo a verdade, no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Ou casa, né? Tá bom? A mesma narrativa está em Marcos 6, no versículo 8 ao 11, perdão. Diz é a mesma coisa, certo? É a mesmíssima narrativa. E a terceira narrativa você vai encontrar em Lucas 9, do 3 ao 5. Mesmíssima coisa, a mesmíssima coisa. Só no Marcos 6, versículo 10 diz para ficarem na mesma casa até partirem. Não ficar andando de casa em casa. Bom, a gente dá seguimento no próximo vídeo, se Deus quiser.